Olá a todas e todos! Nessa videoaula de hoje falaremos sobre bibliografias, assunto que está relacionado às unidades 2, 3 e 4 do e-book de nossa disciplina. Assim, o nosso objetivo é que você, estudante, possa compreender o papel do profissional bibliotecário na elaboração dos diversos tipos de bibliografias. Segundo o professor Murilo Bastos da Cunha, no livro Manual de Fontes de Informação, bibliografia é uma lista de referências bibliográficas relativas aos diversos tipos de fontes de informação sobre determinado assunto ou pessoa. Em geral, ela é organizada por ordem alfabética ou cronológica de autores. Também pode ser definida como uma pesquisa técnica e descrição dos livros que permitam mais tarde a identificação e utilização. Em termos de cobertura, ela pode ser exaustiva ou seletiva, podendo trazer apenas a referência bibliográfica ou ainda incluir anotações sobre o item analisado. A sua principal função é produzir listas de referências de documentos, tornando-os disponíveis para os usuários e divulgar essas diferentes listas e sua organização. Sobre a história das bibliografias, compreende 3 períodos. A primeira etapa, entre o século XV e o XIX, a segunda etapa, que vai do final do século XIX até os anos 80 do século XX, e a terceira etapa, que é atual. Vejamos que em 4 séculos, por exemplo, dessa primeira etapa, que vai do século XV ao século XIX, as bibliografias elas tiveram como objetivo principal o conhecimento e a divulgação de pesquisas. Por exemplo, no século XV, tivemos o advento da impressão e a difusão do livro impresso. No século XVIII, por exemplo, as circulações de jornais com informações bibliográficas marcou esse momento das bibliografias. A separação de repertórios bibliográficos e histórias culturais, surge também os materiais bibliográficos provenientes do livro antigo durante o século XVII, e há também a comercialização de livros através da divulgação de catálogos. Já no século XIX, há também as bibliotecas de escritores, bibliografias regionais importantes que surgem nesse período. Já no século XIX ao século XX, que é considerada aí a segunda etapa desse momento histórico das bibliografias, nós temos o impacto da Revolução Industrial, que induz a critérios de cunho mais organizacional e seletivo. Há também os fundamentos teóricos do modo e do método das bibliografias, o aperfeiçoamento da bibliografia tipográfica. E algo interessante no século XX é que as histórias em quadrinhos começam a ser caracterizadas como categoria bibliográfica. Bom, as bibliografias ou repositórios bibliográficos cobrem uma realidade múltipla, e o termo bibliografia possui vários sentidos. Por exemplo, ciência dos livros, lista completa ou seletiva de documentos sobre um assunto determinado, lista periódica de documentos recentes. Há também tipos de bibliografias. As bibliografias retrospectivas, que relacionam apenas documentos publicados em anos anteriores. As bibliografias e índices correntes, que são listas publicadas periodicamente, que relacionam documentos ou fontes de informação à medida que vão sendo publicados ou divulgados. Há também a bibliografia analítica, que descreve os documentos como objetos físicos, ou seja, como unidades bibliográficas. Esse tipo de bibliografia analítica pode ser dividida em descritiva,
que tem o propósito essencial de identificar a cópia ideal, né, de todo o material bibliográfico e suas variantes. A histórica, que estuda a origem do livro, as primeiras impressões, e também tenta dar uma visão geral do desenvolvimento histórico daquele documento. E há a textual, que aplica os princípios da bibliografia analítica para a correção e interpretação de um novo texto. Há também, dentro dos tipos de bibliografias, a bibliografia sistemática ou enumerativa, que vai reunir informações sobre livros ou outros materiais gráficos dentro de um arranjo lógico e útil. E ela também pode ser dividida em bibliografia sistemática de autor, que vai listar todas as obras, tudo que é escrito supostamente por um determinado autor ou autora, aos catálogos bibliográficos, também dentro dessa categoria, dessa tipologia de bibliografia, que inclui os registros bibliográficos que representam a coleção de uma ou mais bibliotecas. E há também as bibliografias de bibliografias, que é uma bibliografia que lista bibliografias. Há também, dentro dos tipos de bibliografia, as bibliografias seletivas, ou seja, ela vai listar os materiais, os livros mais importantes sobre um determinado assunto. A bibliografia nacional, que vai descrever e vai enumerar e vai detalhar tudo o que foi escrito em e sobre uma determinada nação, e a bibliografia temática, que vai listar as obras que se concentram em um tópico específico. Tem mais. Há as bibliografias de comércio editorial, que vão ser esses catálogos feitos por editores ou comércio editorial. Elas são muito úteis, por exemplo, na seleção e aquisição de materiais em bibliotecas. A bibliografia universal, que vai ser o conjunto de registros bibliográficos e que não há nenhuma limitação quanto ao assunto. Então, ela vai procurar incluir todos os materiais, independente de como eles são, sobre o que tratam, ou onde ou quando eles foram produzidos. As bibliografias, elas podem se diferenciar de acordo com a sua periodicidade. O que é isso? Pode ser uma bibliografia corrente, uma bibliografia retrospectiva, por exemplo. Também podem ser diferenciadas pela forma de tratamento dos documentos, ou seja, as bibliografias sinaléticas, as bibliografias críticas, os boletins de análise, os boletins de resumos, ou ainda o alcance dos tipos de documentos repertoriados, que podem ser as bibliografias exaustivas ou as bibliografias seletivas, por exemplo. Então, o conteúdo das bibliografias podem ser organizados por ordem alfabética, sistemática, ou seja, de acordo com o plano de classificação, ou ainda cronológica, que vai ser de acordo com a data da edição. E o acesso às bibliografias, ela também pode ser feito através de índices, que pode ser índice de autor, um índice de assunto, por local, ou por algum código, dependendo da natureza dos documentos. Para que você possa compreender ainda mais sobre o universo das bibliografias, eu recomendo que assistam ao vídeo indicado em nosso módulo, o módulo da disciplina, na página 30, que está também disponível no YouTube. E para a apropriação de todo esse conteúdo, nós temos atividade 2, bibliografias temáticas, que tem como proposta a compreensão de forma prática do seu papel enquanto futuro profissional bibliotecário na elaboração de fontes de informação, tais como as bibliografias. Então, mãos à obra. Eu aguardo todos vocês em nossa próxima aula, que será ao vivo. E importante a leitura da unidade 5, Internet ou Biblioteca, que está lá em nosso e-book, o e-book da disciplina Fontes de Informação. Então, até lá!